Boa noite, sou Vicente Martins, professor de Fonética e Fonologia do curso de Letras da Universidade Estadual Vale do Acaraú, situada em Sobral, uma cidade que fica a 220 quilômetros de Fortaleza. Nosso encontro de hoje, nossa interação, além de ser destinada aos alunos do curso de Letras da UVA em Sobral, de forma muito dirigida a eles. Também, no nosso encontro de hoje, nós temos a participação de extensionistas, graduandos, tanto do curso de Letras presencial, como também do curso à distância, da nossa querida Universidade Aberta do Brasil. Sejam, portanto, todos bem-vindos ao nosso encontro. A aula de hoje ela é revestida de importância porque nós vamos tratar da relação entre fonética, fonologia e ortografia no ensino da língua portuguesa. Na verdade, o que nós queremos discutir com vocês é sobre a ortografia e chegarmos ao acordo ortográfico. A questão da ortografia continua central no ensino de língua portuguesa. A ortografia continua gerando ainda, mesmo na sociedade informática, numa sociedade digital, a ortografia ela ainda se manifesta através de muitos deslizes, as pessoas continuam errando muito. E, para isso, a gente precisa estudar com uma certa profundez. Naturalmente, a aula de hoje ela não encerra. Nós teremos novos encontros, sejam interativos à distância, como está ocorrendo hoje, como também presencialmente. Nós vamos tratar dessa questão. E à luz, iluminados pelos conhecimentos, pelos estudos linguísticos na área de fonética e fonologia do português. A disciplina fonética e fonologia do português, ela é importantíssima para o profissional de letras. Nós somos cobrados por muitas informações que a sociedade, os pais, os alunos, os gestores escolares cobram da gente, questões relacionadas ao domínio da norma culta ou da língua culta, e estas informações passam por conhecimentos de fonética e fonologia. Eu até diria, o nosso perfil profissional passa necessariamente por essa disciplina. Então, a disciplina fonética e fonologia do português, ela oferece subsídios para que o aluno passe a reconhecer o sistema fonológico do português e a entender as dificuldades de aprendizagem nesse nível de uso da língua materna, especialmente na relação com o sistema ortográfico. Com esse conhecimento, o futuro professor estará também instrumentalizado para tratar sempre com conceitos, as variantes do português falado no Brasil. É o conhecimento de fonética e fonologia que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, faz com que nós, profissionais de letras, possamos entender, sem qualquer acepção de linguagem ou qualquer preconceito linguístico, as nossas diferenças regionais, as nossas variantes. Até mesmo os erros, os aparentes erros ou desvios de ortografia, muitas vezes revelam, estão indicando como essa sociedade, como o falante da língua está pronunciando determinados itens da língua.
E aí entra o papel importante da fonética e da fonologia do português, conforme nós veremos na noite de hoje. Eu gosto sempre de começar pelas palavras. E uma das palavras que eu acho, assim, no âmbito da formação inicial em letras, é a ortografia. Eu até diria que esta disciplina, fonética e fonologia do português, para ela ser completa, ela deveria ser chamada fonética, fonologia e ortografia da língua portuguesa. Ela vem do latim ortografia, e este do grego ortografia, que nos deu ortografia. Então, já no grego, tem uma ideia de grafia no grego quer dizer escrita, orto, correta. Então, ao pé da letra, ortografia quer dizer a escrita correta. E quando eu falo escrita, vai além da palavra. Às vezes a gente tem em mente que ortografia é ortografia limitada à palavra, mas não. A ortografia, o próprio nome grego aí está dizendo, grafia está se referindo à palavra, ao parágrafo, ao texto, ao próprio livro, vamos dizer assim, né? Algo maior, macro. Isso por quê? Porque em nós isso é importante. Muitas vezes, quando nós lemos um texto dado, né? Uma redação escolar, por exemplo, você pode encontrar um erro de ortografia específico de uma palavra, mas também você pode encontrar um erro de escrita na construção de uma frase, ou do período, ou do parágrafo, ou do capítulo, né? Ou daquele texto de diversos gêneros. Então, essa nossa concepção aqui de ortografia vai além, portanto, da palavra. É a escrita da palavra. E essa escrita, ela tem como unidade a palavra em si, né? Essa unidade básica, mas ela pode ir se expandindo à medida em que nós estamos falando em texto, tá certo? E as palavras, elas nunca aparecem isoladas, né? Elas sempre aparecem no contexto de produção textual. Quando nós vamos estudar a ortografia, eu gosto sempre de um enfoque que eu chamo histórico ou historiográfico. Por isso que nós falamos aqui, agora, nesse momento, com vocês, na chamada periodização da história da ortografia portuguesa. Por que que eu vou começar falando para vocês os diversos períodos da nossa ortografia, historicamente? Poderia ser até uma aula só sobre isso, né? Demandaria basicamente um curso. Eu dei um curso de ortografia, que inclusive está no YouTube, que eu me demoro mais falando sobre a história da ortografia portuguesa. Mas aqui o nosso objetivo não é fazer uma imersão, né, de forma muito aprofundada na história da ortografia portuguesa, mas destacar alguns pontos importantes para a gente compreender a ortografia hoje, para compreendermos as bases do acordo ortográfico que estão em vigor desde 2008. Muito bem. Então, nós temos 3 períodos ortográficos, três períodos na história da ortografia portuguesa. O período fonético, o período pseudo-etimológico e um período histórico-científico simplificado. Esse período fonético, como nós aprendemos que fonética tem muito a ver com a pronúncia, o próprio nome, o período, está sugerindo o quê? Que a ortografia era
era baseada ou motivada ou defendida, né, na sua escrita, a partir da oralidade, a partir da fala, a partir da pronúncia. Como se falava, praticamente se escrevia. Houve um período que a ortografia se baseou, se sustentou na oralidade. Houve um período também dentro da ortografia chamado pseudoetimológico. O que é pseudo? É falso, uma falsa etimologia. E por que houve esse período pseudo-etimológico? Foi no contexto, por exemplo, do século XVI, do século do Renascimento, né, em que há ideais, por exemplo, a literatura renascentista, ela volta aos ideais clássicos, especialmente grego, os ideais helênicos, e a ortografia, os ortógrafos do século XVI, do século XVII, também se motivaram para transformar a ortografia em uma ortografia renascentista, assim como ocorreu nas artes e na literatura. Só que, vamos imaginar, os documentos escritos em português que nós temos é a partir do século XII. E como eram os documentos escritos em um português no século anterior? Nós não sabemos, porque não tem como atestar, a gente não tem documento escrito. E aí nós presumimos, reconstituímos. E isso se torna um desafio importante. Vejam que o português ele veio do latim, mas não daquele latim clássico que nós conhecemos na universidade. Na universidade, nós estudamos o latim clássico, né, com aquelas declinações, com os casos. No entanto, o nosso português, esse português que nós estudamos hoje, esse português ele é derivado do sermo vulgaris, que é uma língua que não vamos dizer que ela é totalmente agramatical, mas ela não segue as normas gramaticais, né, rigorosas, como a gente observava lá nos casos em latim, nas declinações. Então, o pseudo-etimológico ele se volta presumindo que no grego era com H, ou no latim era com H, aí ele vai grafar. Ele não se sustenta tanto na oralidade, vai se sustentar na etimologia. Mas a etimologia muitas vezes é fantasiosa. Se nós não temos um documento para comprovar, nós não podemos atestar se realmente era com H ou não. Por isso que hoje, em língua portuguesa, nós dizemos com relativa tranquilidade que toda palavra, por exemplo, iniciada por H, ela é de origem grega. Esse H já aspirado, né? Ele já aparecia, por exemplo, no grego. Isso vai influenciar uma língua inglesa, por exemplo, o H já é aspirado lá. Já no nosso, o H não tem som, mas ele é preservado por força da etimologia. Nós veremos daqui a pouco que há uma palavra como hoje, homem, elas são grafadas com H, mas você não pronuncia o H. E esse H está aí por quê? Ele está porque está indicando que a palavra tem uma origem helênica, tá certo? Isto é, uma origem grega. Ao período histórico, científico ou simplificado, que eu diria que é um grande período que não se esgotou. E esse período simplificado, ele continua nos dias de hoje, com a ideia de que é possível, é um modelo ideal de ortografia,
é possível uma uniformização da ortografia. Mas a gente está falando no Brasil? Sim, estamos falando no Brasil, estamos falando de Portugal, estamos falando da África, da Ásia, estamos falando dos países lusófonos, isto é, países da América, no caso do Brasil, da Europa, no caso de Portugal, e também os países africanos, como Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, que são países que têm o crioulo como língua materna, mas têm o português como língua oficial. Mas nós sabemos que as diferenças são bastante significativas, tanto do ponto de vista lexical, ortográfico, como também com relação à pronúncia. Embora a ortografia, qualquer acordo ortográfico, conforme nós veremos aqui, ele não busca afetar a pronúncia. Não existe acordo ortográfico que tenha uma intenção deliberada de alterar a pronúncia do falante. A pronúncia do falante é uma primazia, é de um valor que ninguém pode tocar, é uma soberania, né? Muito bem. Então, vamos tentar um pouquinho falar com vocês desses períodos, certo? O primeiro período, que é o fonético, ele vai até o século XVI. Eu vou dizer que ele vai do século XII até o XVI, porque é o período que a gente tem documentos. Então, isso se torna fácil de a gente poder esclarecer. Então, nós temos, por exemplo, uma palavra como traidor, em que, observe aí, espero que vocês possam enxergar, em traidor você tem um H. E esse H, ele tem um valor, ele está bem no meio da palavra. Hoje nós escrevemos traidor sem um H, mas nem sempre foi assim. Até o século XVI, você ainda tinha, por exemplo, o século XIV, você tinha ainda traidor escrito com H. E esse H aí significava a existência do hiato, tá certo? Muito bem. Aqui, ó, meu netinho, João Vicente, tudo bom, né? Vou estar dando aula. Muito bem. E aí, nós temos aqui, por exemplo, as formas históricas de traidor. E aí é muito importante observar como as letras elas podem, historicamente, indicar algum fenômeno na linguagem, né, na escrita. Por exemplo, até o século, vamos dizer, XVI, você encontrar ainda em documentos, na literatura, em documentos cartoriais, né? Eu estou, inclusive, analisando uns documentos, eu diria até o século XIX, ainda o século XIX, você encontrava estas grafias, o H no meio de uma palavra indicando o hiato, tá certo? Alguém levantou a mão e queria, e agora baixou. Pois não. Oi, professor. Pois não, pode falar, Fabiola. Pois não. Uma dúvida, esse H seria o mesmo que se enquadra na palavra teatro? Porque antes era com H, né? Então, no Teatro José de Alencar ainda tem hoje. Tem a mesma coisa? É também a mesma coisa, só que a gente... No caso do teatro, ele está
observe que ele está bem no início da palavra, né? Ele está bem no início da palavra. Já em traidor, ele está indicando o hiato. Por isso que quando a gente vai fazer... O que é o hiato? São duas vogais que não formam ditongo. E na divisão silábica, uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal fica na outra sílaba. Eu acredito que este H em traidor, veja que a pronúncia ele está lá, é traidor. Ele não tem pronúncia nenhuma, mas ele está lá na escrita. Ele está na escrita para dizer o quê? Que a pronúncia é traidor. Você não pode dizer traidor, traidor. Ele não forma ditongo, ele forma hiato. Tra e do. Você forma 3 sílabas. Então, o H, ele era eu chamaria, ele era um diacrítico, né? Ele tinha um propósito de formar, portanto... Boa noite a todos. Olha aí, essa daqui é Atília Martins, professora, viu, de português. Boa aula, gente. Tudo bem? Muito bem, grata aí, visitando aqui. Muito bem, alguém gostaria de... Bom, deu para entender? A gente vai ver o caso de traidor, ou traidor não, teatro, né? O teatro, é muito provável que teatro ele tenha aquele valor mais pseudo-etimológico ou etimológico. Eu diria, naquele segundo momento que diz assim, período pseudo-etimológico. Tem um período que é etimológico. Quer dizer, quando você encontra a grafia realmente atestada, eu peguei um documento lá no galego-português, digamos, né? Eu encontrei no galego-português, que é a língua medieval da língua portuguesa. Tudo começou lá, em termos de documento escrito, no século XII. Aí está lá, traidor, está com H. Aí você pode comprovar em documento. Então, é etimológico. Se não é etimológico, pelo menos histórico, né? A gente diz, olha, lá no século XII está aqui. E é muito provável que os escribas ali, medievais, né? Principalmente padres jesuítas, eles tenham sido bastante fiéis à passagem do latim para o português. Essa passagem, né, com marcas, muitas vezes, de oralidade ou documentais. Né? Os documentos tinham um papel também importante aí. Em sábio é a mesma coisa, né? Você tem aí o H. Veja como é que ele está escrito, ó, o S, o A, o Y, o B, o H e o O, para sábio, em que o H é o I. Então, em sábio, esse HI tem um valor de uma semivogal. E isso também é fascinante. Pois não, Cris, pode perguntar. Alguém levantou a mão? Fica à vontade. Professor, a palavra sábio tem saibo em cima. É isso mesmo? Com o Y antes do B? Só que nós presumimos o quê? Que no começo era saibo. Se você notar, em saibo, você tem um A e o Y, em que o Y está indicando a semivogal, tá certo? Nós estamos falando aí de um parâmetro escrito, na escrita. Aí a escrita
no século XVI, no século XIV, eu diria ela é muito influenciada pela pronúncia. Como se falava, se tentava escrever. Era tentando transformar a escrita em espelho da fala. Depois a gente se distancia disso, né? A escrita não é necessariamente o espelho da fala. Não escrevemos como nós falamos. Nós escrevemos, nós grafamos como os antigos grafavam, isto é, como os latinos, os romanos, que nos colonizaram, né, historicamente, por isso que a gente fala, né, em civilização romana, como é que eles deixaram essas marcas nas inscrições, nos textos. Então, presumimos que no começo era sábio, mas com a continuidade evoluiu para sábio, certo? E vejam aí as formas históricas que nós temos no século XIII. Você tem sábios, no século XIV, sábio, no século XIV ainda sábios, e no século XIV ainda você tem sábio, conforme nós colocamos aí. Isso mostra uma oscilação. E essa oscilação ela continua hoje, né? Muitas vezes a gente tem formas alternativas para grafar as palavras. Por exemplo, cotidiano é com C, mas de repente eu posso escrever cotidiano com QU e não está errado. Eu posso escrever cota com C, mas posso escrever cota também com QU. Mas a pessoa nem escreva assim. Você não escreve assim, mas não há impedimento na língua para essas formas variantes da língua. Muitas vezes nós fazemos opção. Eu vou só dar um exemplo. Nós falamos assim, aspecto. Mas essa forma, como a gente escreve e como nós falamos, ela é muito antiga, porque ainda coloca esse aspecto, deixa aí esse C que representa uma oclusiva, tá certo? K, né? Uma oclusiva velar. Muito bem. Em pleno século XXI, no mínimo a gente deveria dizer assim, aspecto. Mas ninguém diz, porque eu acho particularmente feio. Antes de você, entre pronunciar aspecto e aspecto, nós preferimos, eu pelo menos prefiro, mesmo sabendo que eu poderia dizer aspecto, pronunciar aspecto. Por isso que nós evoluímos. Antigamente era contacto. Nós evoluímos para contato. Mas quando a gente vai usar o verbo, ninguém diz o verbo contatar. Eu vou contatar com fulano. Você não diz, porque eufonicamente não é legal. Aí você diz, eu vou contactar. Aí você retoma a forma antiga. Então, o que é que nós observamos em ortografia? É isso que eu quero colocar para você. Vocês lembram daqueles estudos iniciais de Fernando de Saussure? O que é que Fernando de Saussure? Ele nos chama a atenção da sincronia, isto é como a língua se apresenta hoje. Então, nós teríamos uma sincronia relacionada à ortografia, mas temos também uma diacronia, uma história da língua. E alguém, o Aldo lá da USP, eu conversando com ele sobre essas coisas, ele disse, mas, professor, a gente nem fala mais em sincronia, nem diacronia, a gente fala em pancronia. É os dois estados ao mesmo tempo, certo? Então, nós convivemos hoje, por exemplo, com os dois estágios. A gente convive com a história da língua simultaneamente e com a atualidade da língua. Ora, eu uso contacto, contactar, para verbo, ora eu uso contato no seu substantivo, né? Na sua forma substantiva. Mas a origem é a mesma.
No entanto, a língua vai mostrando essa dinâmica, ou estas escolhas, que eu chamaria até estilísticas, né? Aparece também aí, e isso só no estudo fonético, aparecem homem. Se vocês notarem, homem aparece sem H. Professor, você está chamando a atenção de quê? Estou chamando a atenção que muitas vezes, ao corrigirmos, vamos pensar aquele ambiente de sala de aula. Muitas vezes, no ambiente de sala de aula, é possível, principalmente nos anos iniciais, que alguém diga assim, escreva homem sem um H. Aí você vai chamar atenção, que absurdo! Como é que você escreve homem sem H? Mas a gente precisa lembrar que no século XII, homem era, em pleno período fonético, homem era sem H. Já no século XIII é que vai aparecer o homem com H, depois ainda no século XIII volta a ficar só, oscilava, até chegarmos hoje a homem com H. Então a língua ela tem essas oscilações em determinado período, muitas vezes secular, né? 100 anos depois é que ganha aquela forma, que aquela forma é fixada. Nisso eu estou chamando a atenção de que nós, professores de língua portuguesa, a gente precisa ter uma grande compreensão e tolerância com relação aos erros, porque muitas vezes no erro pode estar um vestígio da nossa história ortográfica. Naquele erro ali, aliás, o erro é um ponto de partida para a gente compreender como foi o nosso passado. É como se a gente perguntasse, o que está motivando essa pessoa a escrever sem um H? Se toda vez conversarmos com esta pessoa e a gente, com falante da língua, ou escrevente, legente da língua, a gente chegar para ele e dizer, por que você está escrevendo sem um H? Ele sempre vai dar uma resposta dentro da sua lógica de falante. Ele vai dizer, se eu não pronuncio, para que esse H está aí? E nós sabemos que esse H está aí por força da etimologia, para dizer que esta palavra homem é de origem grega. Pois não, Fabíola? Professor, o senhor falou que nós, professores, temos que ser mais cuidadosos, né, quanto ao erro. Isso me lembrou a palavra literalmente. Estava vendo uma discussão na internet, porque a palavra literalmente não está sendo usada num contexto de literal. Os adolescentes, os jovens, usam muito literalmente. Ai, nossa, eu literalmente tal. E aí eu vi uma professora de português falando que possivelmente pode haver a mudança do sentido de literal, né? Da palavra literalmente. Ela disse que se a gente for pesquisar hoje em dia, já existem 2 significados. Um, literalmente, quando algo realmente acontece, de acordo, né, com a fala da pessoa, e outro, literalmente, uma gíria usada pelos jovens. Ela disse que se continuar acontecendo, né, o uso fora do sentido, do contexto real da palavra, né, do significado real da palavra, pode mudar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, enquanto professores, em não apedrejar, em não julgar segundo a norma padrão, porque a gente não entende o contexto do porquê está sendo utilizada aquela palavra. Exatamente. Foi muito bem lembrado. A sua colocação é muito feliz nisso, né? Isso mostra, veja bem, nós não estamos tratando aqui de semântica, né? Isto é, do significado das palavras. A minha fixação aqui é na forma, não no seu conteúdo. No entanto, isso é inseparável. Vocês aprenderam em Introdução à Linguística o quê? Que o que nós temos no sistema da língua são signos. E os signos têm uma dupla face. Os signos têm significante e significado. E isso a gente precisa levar em conta
na hora da consideração ortográfica. Embora aqui não seja objeto nosso aqui, mas esta reflexão que você traz, ela é muito pertinente, não é? Há uma evolução na forma da escrita, na grafia, e há também uma evolução no seu significado. E muitas vezes vocês não farão uma disciplina que eu vou dar agora, no início de fevereiro de 2026, que são as chamadas formas divergentes. O que são as formas divergentes? São aquelas formas que vão ganhando novos contornos gráficos, dependendo do sentido que nós atribuímos. E a sociedade, ela tem uma força imperativa de construir sentido, de construir significados, de acordo com sua cosmovisão, com sua visão de mundo, né? Então, é o caso do literalmente. Por exemplo, a palavra literalmente, que você fez referência agora, ela vem de uma expressão latina, ipsis verbis, quer dizer, literalmente. Quer dizer, de acordo, lá no latim quer dizer, de acordo com a letra. Por isso que uma tradução do literalmente é ao pé da letra, conforme está na escrita. Mas a escrita, a própria escrita, ela tem o seu viés que se impõe também na língua, que é o seu viés semântico. Nós não podemos estudar a palavra só na sua forma, só na sua veste. Nós precisamos ver a sua substância, a sua essência, certo? E isso é fascinante também com relação aos nomes, né? Aos nomes próprios, aos nomes de lugares, né? As formas são fixadas e elas vão ganhando um relevo social e histórico importante. Alguém deve lembrar da aula na nossa última aula, que nós falávamos de Jesus. Quer dizer, você tem a forma latina em que não aparece o J, mas essa pronúncia G, G, ela na nossa língua portuguesa, ela é representada pelo J. Então, o J foi criado pelos ortógrafos para representar esse som G, que é uma evolução de Jesus. Jesus, 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 até chegar ao G. E aí, que consoante representa esse G? Poderia ser a própria letra G, e eu acho que tem até uma marca, né, de refrigerante, que é Jesus, que é com G. E a forma bíblica, vamos dizer assim, aparece com J. E ali a ortografia deixa a forma fixada. Por isso que hoje, se alguém chegar para a gente e escrever amo Jesus com G, a gente vai estranhar. Eu disse, que é isso, rapaz? Jesus não é com G, não. Jesus é com J. Mas nem sempre foi assim. A ortografia, ela vai fixando e, ao se fixar, acaba também fixando o conteúdo. Aí você pode até dizer, Jesus com J é o Jesus, filho de Deus, bíblico. Agora, Jesus com G pode ser nome de refrigerante. Eu acho que tem, né? Eu acho que ainda tem. Eu até vi já, não sei qual foi o estado que eu vi. Também temos o período que nós chamamos pseudo-etimológico. Eu diria, quando se tem documento para comprovar qual a origem da palavra, a gente diz que é etimológico. Mas quando você não tem documento, presume, supõe.
O período pseudo-etimológico, eu vou dar aquele exemplo assim, bem trivial, cotidiano, é como alguém chegar para você e dizer assim, esse, 60. 60. Como é que nós escrevemos 60? A pessoa é com 2S ou com C? Aí você diz, eu acho que é com 2S. Aí você diz assim, mas por que não? Eu presumo que seja assim. Aí você pode até dar uma explicação. Aí você pode se contrapor e dizer, mas você tem como provar? Aí você, eu tenho que olhar o dicionário. Então, o dicionário, por isso que as palavras, quando você tem dúvida, ainda hoje, com relação à escrita das palavras, você recorre a quem? Vai logo ao dicionário. Quanto mais antigo o dicionário, mais fiel é para você aquela forma de escrita, né? Se eu pego o dicionário, por exemplo, de língua portuguesa, né, do Rafael Blutot, que é do século XVIII, assim também como o Cândido Figueiredo, né, os maiorais do século XVIII. Hoje, o maior dicionário da língua portuguesa atualmente é o AIS, né, que inclusive é etimológico também. Mas antes, lá no século XIX, você tinha, no século XVIII, XIX, você tinha essas figuras, o Cândido Figueiredo, o Rafael Blutot. E quando você tem uma dúvida, ainda hoje você nem recorre ao professor, recorre ao dicionário. No caso hoje, você nem recorre mais ao dicionário, você recorre ao Google, né? Que passou a ser uma enciclopédia de informação também. Você está com dúvida como é que se grafa uma palavra, 60, aí você joga essa dúvida na inteligência artificial hoje, né? Ou joga no Google e diz, olha, como é que eu grafo 60? Aí ali vão aparecer links e hiperlinks, verdadeiras aulas, né? Infinitas aulas sobre a grafia de 60, por exemplo, que é com 2S, né? Muito bem. Aí vem um exemplo que eu acho que a Fabiola coloca, né? Vem ao encontro que você colocava. Nesse período pseudo-etimológico, você tem a palavra, por exemplo, filosofia. Então, por isso que filosofia, farmácia, era grafado com PH. Vocês devem lembrar a situação que diz assim, ele é tão velho, brincando, né? Ele é tão antigo que é da época que farmácia era escrito com PH. É um período pseudo-etimológico. Muitas vezes a gente nem tem certeza se realmente farmácia ou filosofia é grafado com PH. Mas os ortógrafos do século XV, do século XIV, do século XVI, presumiam que aquela palavra era com PH. Ela vinha do latim com PH. Então, se convencionalizava a grafia. Bom, eu estou dizendo que toda ortografia ela é convencionalizada, é criada uma espécie de pacto, né? Social, é um acerto. Veja que o acordo ortográfico, que é de 2008, é um decreto oficial. Então, quem está na estrutura de poder, os governos, têm essa preocupação, porque a língua ela faz parte da nossa soberania. Então, é muito importante ter formas cristalizadas ali da língua, né? Que dê uma segurança para as editoras, para as escolas, né? Uma fixação. E aparece também agora teatro.
Por isso que a gente diz, no século XV, teatro era com TH. Na evolução, passou a teatro sem TH. O que a gente presume com relação a teatro que a Fabíola agora há pouco colocava? Teatro com TH e agora teatro, a partir do século XIX, sem o TH. É que os ortógrafos, os filólogos, os estudiosos chegaram à conclusão que não havia nenhum documento cartorial que justificasse realmente a grafia TH. Então, só isso foi invenção lá dos ortógrafos do século XIV, do século XV, XVI, né? Muitas vezes eu vejo sempre com relação à ortografia, a gramática de Paul Roy, que influenciou inclusive a ortografia francesa, a chamada gramática de Paul Roy, do século XVIII, ela tem muito dessa herança. Por isso que ainda hoje, qual o país mais conservador com relação à ortografia? E mais, talvez, pseudo-etimológico? A França. A França não mexe, não gosta de mexer na sua... Não tem acordo na França. Não tem acordo ortográfico na França há muito tempo. Por quê? Porque eles têm uma servidão, vamos dizer assim, servidão, eu retiro a palavra, não é servidão, mas eles têm assim uma reverência, não é servidão, mas uma reverência à origem da palavra. Muitas vezes, porém, essa etimologia ou esta forma você não pode atestar, você não pode abonar, você não diz onde encontrou, mas a tradição vai preservando. Lembre-se que Portugal não é acordista. Praticamente o Brasil, a partir de 2008, nós passamos a ter uma mudança radical na nossa ortografia. Mas Portugal não caminhou nessa mesma velocidade. Por quê? Portugal, assim como a França, ali situados na Europa, né, não conseguiu, houve uma resistência ao acordo, porque, segundo eles, ao afetar a ortografia, você afeta algo sagrado na língua, que é a história da própria civilização, né? Da sua própria história linguística, da sua própria identidade. Tá certo? Então, aqui, o PH e o TH, nesse período pseudo-etimológico, estava indicando que a palavra era de origem grega. Então, é um esforço dos ortógrafos do século XV, do século XVI, de voltar aos ideais renascentistas. Por exemplo, na literatura, um retorno aos ideais renascentistas foi cultivar o soneto, a métrica, né? Escandir, contar os versos, tal qual os gregos, a literatura italiana, o próprio português também, né? Com Camões, né? Daí o classicismo, que vocês certamente estão estudando. O classicismo, uma das características do classicismo da literatura é o ideal renascentista, é voltar ao Renascimento. Então, o Renascimento não foi exclusivo das artes, das pinturas, não foi exclusivo da literatura. O Renascimento também alcançou a ortografia. Então, mais uma vez aqui, é importante lembrar que palavras que eram com PH, com TH inicial, RH, presumia-se, então, o ortógrafo presumia-se, então, que era de origem grega. Palavras também com início CH, por isso que aparece aí técnico. Como era que técnico era escrito? Técnico, aí tinha um CH para indicar a presença,
o H de técnico que existia no século XIX estava indicando, olha, essa palavra é de origem grega. Também o Y, que aparecia, por exemplo, em pirâmide. Pirâmide, no século XVI, era com PY, para indicar que era uma palavra também de origem grega. A palavra boca, com 2 Cs, né? Às vezes a gente encontra palavras. Então, tinha uma origem celta. Então, na língua portuguesa, ela vai aparecer no século XII, por aí, né? Você encontra essa consoante dobrada. Então, quando a gente encontra palavras com a consoante dobrada, tipo C, ela está indicando também uma herança, normalmente grega também, ou celta, no caso do Boca. O acordo ortográfico, ele tenta fazer com que desapareça isso. Porque muitas vezes o que é que ocorre? Isso é importante colocar para vocês. Um dia, boca foi grafada com 2 Cs. Tal qual a gente está colocando aí. Boca com 2 Cs, né? CC. O C redobrado aí. Mas a pronúncia era boca. Não influenciava. Aí o acordo ortográfico foi que ele disse: se a letra ali presente não está influenciando, para que ela está lá? Aí alguém argumenta, o filólogo argumenta, ela está lá para indicar que ela é de origem grega, ou celta, tem uma origem. Mas os ortógrafos dizem assim, mas isso é sobrecarregar os falantes da língua, os escreventes da língua, né? E você, professor, o que é que o senhor acha? Eu diria para vocês que a perda também da memória, ela é ruim, né? Porque eu acho que a língua deveria deixar suas marcas. Por exemplo, o nosso português é uma língua histórica. Nós somos de uma civilização marcadas pela história, né? Nós somos descobertos, entre aspas, no século XVI pelos portugueses, somos colonizados, e a língua é uma das marcas culturais que os portugueses deixam para todos nós no século XVI, é exatamente na sua escrita. A partir do século XVIII, por exemplo, essa escrita no Brasil colonial, ela é marcada por esses traços de colonização. E isso é fascinante. Então, não tem como a gente separar história, literatura e língua. Estão bem intricados. Pois não, Henrique? Vocês podem falar enquanto eu estou falando, pode me interromper. Não precisa só levantar as mãos. Podem falar. Pois não, Henrique? Eu pensei que o Henrique queria falar. Bom, aqui nós temos aqui no chat, nós temos o Janderson, ele falando aqui da TV Philips. Muito bem, Philips. Então, veja que uma estratégia, por exemplo, os americanos, o que é que os americanos fazem? Eles recorrem para as suas marcas da origem das palavras. Então, é fascinante. Ou de forma pseudo-etimológica, né? Eu não sei a origem de Philips nem Philco, mas a pretensão é etimológica. Para vocês terem ideia, e essa tendência ela se foi consolidada na sociedade informática. Eu digo assim, quase toda a nomenclação dos computadores, né, nesse campo digital, todas têm uma origem assim. Um dia desse eu estava me lembrando, quase tudo é grego ou latino, né? Você assim, eu vou deletar, aí vem do latim deletare, a ícone,
sei lá, o nome dos teclados, né? Tecla, todos os nomes, eles têm um fundo assim, ou helênico, isto é, grego, ou latino. Então, a nomenclatura da informática, ela é muito motivada pela origem fonética latina ou grega, que é uma característica própria dos americanos, né? Os americanos sempre recorrem ao grego e ao latim, que são as línguas clássicas, né? Para consagrar um termo, né? Comercialmente. Então, uma boa estratégia. A Letícia aqui coloca também que a língua tem um caráter arbitrário. Isso aí, para você colocar, Letícia, é fascinante. É tão arbitrário que você pode colocar em determinado instante, por exemplo, em determinado instante, teatro era com TH, depois se descobriu que não tinha nada a ver. Se eu posso dizer teatro sem TH, eu simplifico mais a língua. Então, talvez o caráter arbitrário da língua permita, inclusive, a sua variação. A variação que muitas vezes nós observamos, ela não ocorre só no plano da fala, ela ocorre, sobretudo, na ortografia. Por isso que nós utilizamos, inclusive, o termo variação ortográfica. Muito bem. O Henrique Ellen está dizendo que o microfone está doido, né? Bom, o meu também, às vezes, tem essas crises também aqui, viu? Mas passa, viu, Henrique? Depois passa. E nós gostaríamos de chegar ao período científico ou simplificado, que vai do início do século XX até a atualidade. Por isso que, quando nós estivermos, eu não sei se hoje vai dar tempo, né, porque já caminhamos para 8 horas e eu não queria cansá-los também, porque são muitas informações, mas esse período histórico ou simplificado, nós contemplaríamos o Acordo Ortográfico de 2008. Nós vamos estudar o Acordo Ortográfico, só que eu achei importante dar essa base histórica para vocês, certo? Então, o Acordo Ortográfico, onde é que nós situamos ele na história da ortografia? No chamado período histórico científico ou simplificado, certo? O acordo ortográfico se pretende uniformizador, né? É uma pretensão muito grande, porque, por exemplo, como é que a gente pode uniformizar a língua portuguesa na Europa, em Portugal, na Ásia, nos países africanos e no Brasil, se nós somos países tão... Nós formamos... Somos lusófonos, né? Falamos o português, escrevemos em português, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma diversidade cultural muito acentuada. Como é que a gente pode ter uniformidade ortográfica, né? Sem reconhecer a soberania também do falante? Então, um acordo ele não pode se fazer, se impor apenas de forma legal, não é uma questão legal. A lei, o decreto é importante, mas, em se tratando de língua, a diversidade linguística ela também se impõe, e cabe a mim respeitar as diferenças. Nesse momento é muito importante, vocês podem até encontrar estudos dos princípios de Gonçalves Viana, que foi um grande ortógrafo no século XIX, no século XIX, na segunda metade do século XIX, né, em 1885.
Então, uma das características, né, nesse período histórico foi a proscrição de todos os símbolos de etimologia grega. O que é a proscrição? É o fim. Houve um momento de prescrição, prescrever, deve-se grafar desta maneira. Mas houve um período também de proscrição, que chegou a situação de proibir. Então, a proscrição de símbolos de etimologia grega, isto é, aquelas palavras teatro com TH, farmácia com PH. Aí vocês, não, isso não tem, eu não tenho seguridade etimológica, né? Segurança etimológica, linguística para usar isso. Aí, já nos princípios de Gonçalves Viana, diz, olha, vamos retirar esses símbolos de etimologia grega. É como se eles chegassem para nós agora e olha, homem, para nós é com H, tem um H. Mas se eu não pronuncio, vamos tirar. Vamos abolir, proscrever. Então, a sociedade ela é conservadora em algumas palavras, né? E outras não. Homem, por exemplo, o H é imexível. O acordo ortográfico, ele diz até claramente, nós veremos, lá, eu não sei se é na base 3, que ele já coloca, que o H ficará grafado nas palavras por força da etimologia, por força da história das palavras, por força fonética, portanto. Aí, nos princípios de Gonçalves Viana, ele vai dizer que a redução das consoantes dobradas e singelas, com exceção do RR e do SS. Certo? Também isso é fascinante. O RR, ele continua, a palavra como carro, ele continua. Fosse, você tem 2 S, mas nós estamos falando na língua portuguesa. Por exemplo, no espanhol, os 2 S sumiram. Continua sibilante, C, o fonema C, pronunciado, né? A fricativa C, sibilante, mas no espanhol ele é representado só com a letra S. E isso é fascinante. Já no português, não. Se o S sumir naquele som medial, né, ele vai ter som de Z, por exemplo. Então, aí diz a redução das consoantes dobradas e as singelas, com exceção do RS e SS mediais, que têm valores peculiares. Eliminação de consoantes nulas que não influam na pronúncia da vogal precedente. Esta regra ainda continua no acordo ortográfico. Veja que esse esforço já era de Gonçalves Viana. Esta semana eu participei de um evento, né, como ouvinte, de uma das maiores, eu espero até, foi bom citar isso aqui para me lembrar, uma das grandes estudiosas da ortografia portuguesa, que é a Filomena Gonçalves. É uma sumidade, professora, eu acho que foi ontem, dia 15, não, ontem de 16, né? Foi ontem que eu conversei com a Filomena Gonçalves, participando de um evento na USP. Ela ia falar, e antes dela falar, eu estava na sala, foi pelo Meet, e nós conversamos. E eu, brincando com ela, professora, há uns 20 anos atrás, né, eu tirava dúvida por e-mail com a senhora sobre ortografia. Ela disse, que bom, né? E ela tem, inclusive, para aqueles alunos da UVA, vocês poderão encontrar um livro sobre ortografia lá na nossa biblioteca da UVA, né? A biblioteca recebeu esses livros há alguns anos que nós pedimos, né? E a Filomena nos mandou, é bem volumoso, tá certo? E a regularização da acentuação gráfica. Então, veja que o acordo ortográfico ele vai trazer princípios que foram defendidos no século XIX por Gonçalves Viana, que foi um grande gramático, que foi um grande ortógrafo.
E com Gonçalves e Ana, você tem o início desse período histórico-científico com a natureza mais simplificada. Não havia uma preocupação uniformizadora. Hoje nós temos uma pretensão uniformizadora. O que é uniformizar? É Portugal escrever a mesma coisa que um brasileiro escreve, a mesma coisa que um cabo-verdiano escreve, e assim por diante, né? E aí é uma pretensão muito grande, porque nós estamos falando em países distintos. Nós falamos o português, mas uma vertente brasileira que é bem distinto, pelo menos na pronúncia e na ortografia, do português europeu, lá de Portugal. Eu achei, gente, eu achei interessante nesse encontro com vocês tratar dessas bases históricas para poder introduzir a uma reflexão sobre isso. Eu queria lembrar que nós, ou até envolvido por essas questões, nós escrevemos um livro, vocês poderão encontrar na internet, que nós chamamos Lusofonia Afro-Brasileira, né? Mostrando a riqueza, a diversidade entre as nossas formas de dizer na África e no Brasil. Eu nem estou considerando Portugal, estou considerando os países africanos. Nós escrevemos esse livro. Aí é apenas uma ilustração. Nós não estamos tratando de ortografia, não. Eu estou só... Aí, neste livro, eu estou tratando das formas de falar, as expressões idiomáticas, por exemplo. Mas só mostrando para vocês, de forma ilustrativa, quão importante é reconhecer a diversidade linguística de todos os países lusófonos. A mensagem é essa. E esse respeito, essa reverência, não é só na fala, não é só na cultura, é também na ortografia. Então, é muito interessante quando nós falamos com... Eu fiz um estudo longitudinal, né, de 4 anos com africanos, e é muito interessante que o crioulo deles, tanto em Guiné-Bissau, os cabo-verdianos, como Moçambique, por exemplo, Timor-Leste, né, e assim por diante, eles, quando chega na parte da ortografia, eles dizem assim: lá no meu país nós escrevemos assim. Aí o outro, não, no meu país nós escrevemos desta maneira. Aí entra também a questão semântica. Quando nós usamos esse termo, é com esse sentido. Quando nós utilizamos este mesmo termo, que no Brasil quer dizer uma coisa, lá na África quer dizer tem outro sentido. Muito bem, era isso que eu gostaria de colocar na noite hoje. O Diogo pergunta onde posso garantir este livro. Na internet vocês encontram, no Google, bote Lusofonia Afro-Brasileira, vocês vão encontrar este livro. A Letícia pergunta, professor, qual livro sobre o acordo ortográfico o senhor recomenda? Por exemplo, eu não recomendo o livro, mas posso passar para vocês, eu recomendo o próprio decreto. Nós vamos estudar aqui o decreto, né? Hoje não, porque a gente extrapolar, o meu objetivo não é cansá-los, é só provocá-los uma reflexão. Mas o ideal é a gente estudar o próprio acordo, é o melhor livro, é estudar o acordo, que se a gente imprimir dá umas 35 páginas, não chega nem a 40. Então, o ideal é ler diretamente o acordo, depois você pode ler artigo e assim por diante. Por exemplo, eu tenho um artigo que eu escrevi, tem uns 3 artigos que eu escrevi na internet sobre o acordo, aí é tanta coisa. Por exemplo, o acordo tem uma parte que você pode discutir sobre a questão da ortografia, mas tem uma hora que você pode discutir sobre hífen, né? Que mexe também com a ortografia.
Aí, para discutir o emprego do hífen, só isso aí rende bastante. Então, é melhor ler a fonte primária, e a partir dessa fonte primária, você pode continuar lendo, né? Aí vocês vão encontrar dezenas, muita gente escrevendo sobre ortografia com aspectos particulares, né? Eu me interessei pela ortografia pelo hífen, por exemplo, palavras que antes do acordo eram grafadas com hífen e depois do acordo perderam o hífen ou os hífens, no caso de pé de moleque, por exemplo, né? Pé de moleque perdeu 2 hífens e se transformou em uma locução. E eu até discuto isso, né? À luz de Banvinisten, aí eu uso os teóricos da linguística para isso. Esse é um papel importante do linguista, por exemplo. O linguista, eu não me baseio, quando eu estou estudando ortografia, em reproduzir a regra. Eu procuro saber o que é que está por trás dessa regra. Há um arbítrio ou há uma motivação linguística que se justifique ali, né? São reflexões. O Henrique Helen Souza, o Henrique Helen Souza diz, mas só queria falar que em outra matéria, História e Variação, tinha visto uns exemplos legais em que a letra N e L caiu, mas no galego português criava enquanto vocal, por exemplo, sinais. É muito interessante. É fascinante a questão do galego e do português, né? E há quem levante questões. Será que o português veio mesmo do galego ou o galego é que veio do português, né? São questões que até um grande linguístico, Venâncio, discute isso num livro recente. Pode ser também um debate interessante sobre a questão do galego, né? Este ano eu devo estar publicando, inclusive, um artigo, agora nos próximos meses, até o final do ano, eu acho que sai um artigo publicado numa grande revista lá dos galegos, e o artigo vai sair no galego, depois eu passo para vocês, né? Eu não fiz a versão, mas eles recebem em português, mas transformam tudo em galego. Então, galego é uma mistura de português com espanhol, tem uma certa misturinha. Muito bem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. O meu objetivo foi permitir esse primeiro contato. Vejam que eu teria mais coisas, só mostrando para vocês, a gente já adentrar no decreto e tal, mas o objetivo não é não extrapolar, a gente ir paulatinamente, né? São vários slides aqui, mas se dedicar de forma com certa parcimônia a esse estudo. Na noite de hoje eu passei para vocês esses períodos da ortografia. Agora nós fazemos um recorte no acordo ortográfico e vamos aprofundar do ponto de vista sincrônico, né? E vocês verão que esse acordo ortográfico em vigor, né, nos nossos dias, ele ainda tem marcas de uma língua histórica, né, que foi se constituindo e se construindo ao longo dos séculos, tá certo? E isso, para nós, é importante. No fundo, aqui agora, esse acordo ortográfico ele vai ter uma base importante, explicativa e descritiva em fonética e fonologia. Muitas bases, casos do acordo ortográfico atual, eu agora posso explicar à luz da história, situá-los no período ideal e também dar uma explicação fonológica. Onde é que está ocorrendo isso? Por que está ocorrendo? Por que esse H é preservado? E aí eu precisava dar esse enfoque historiográfico para vocês, para poder ter um diálogo
ainda mais substancioso, para que vocês, doravante, saibam enfrentar o acordo, saibam entender o acordo sem precisar decorá-lo. É como alguém chegar para você e dizer, olha, essa palavra mini saia é com hífen, sem hífen, como é que a gente grava? Aí você dá uma resposta e depois diz, olha, a explicação histórica é essa, para o hífen. Então, vocês verão que muitas bases que estão ali no acordo, elas têm... O único sentido que a gente deve buscar para aquelas bases é uma razão de ordem fonética ou fonológica, certo? Naturalmente, vão ocorrer situações que a gente diz assim, eu não sei por que eles fizeram assim, né? Porque o Evanildo Bechara, ele trouxe isso, né? Eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro em conversar diretamente com Evanildo Bechara, que infelizmente faleceu, né? Que é o principal responsável pelo acordo ortográfico, né? A grande contribuição. Aí eu digo, olha, isso aqui não está legal, eu acho, né? Se me permite, eu acho que não está legal. E como é que poderia, sabe? Aí eu acho que era assim, né? Inclusive, ele acolheu. Na revisão do vocabulário ortográfico, né, ou do próprio acordo, um ano depois, em 2009, eu influenciei um pouquinho ali, porque eu tinha mandado sugestões de melhoria para a parte operatória do acordo, né? Em 2008, o acordo não estava em plena vigência. Ele entrou em plena vigência em 2016. 8 anos depois, praticamente. Então, pessoal, era isso que eu queria colocar e espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história da nossa ortografia e é um convite para que a gente possa continuar estudando. Muita coisa a gente vai trazer de novo à sala de aula e eu achei que via online, à distância, bom era eu trazer um tema importante para vocês, que no caso seria ortografia. E ortografia com olhar fonético, fonológico, histórico, né? Hoje, o viés, conforme eu coloquei, foi histórico. Doravante, o nosso enfoque será mais fonético, uma abordagem mais fonética, ou, pelo menos, mais fonológica. Um grande abraço para todos vocês e nos veremos em outro momento, né? Nós vamos marcar os nossos próximos encontros. Tchau.